pregação é a grande prova da nossa falta de paixão por Jesus. É assim estranho, não é? Vou-vos provar que vocês não são apaixonados. E se no final da mensagem vocês me derem razão, então peçam perdão a Jesus. Se no final da mensagem eu não tiver razão, então eu peço perdão a vocês. E a mensagem é tão simples. Mas eu provo-vos. Eu sou capaz de provar que quase todos ou todos os que estamos aqui, começando até por mim, temos muita falta de paixão. Tristes, porque provamos que não temos paixão. Cantamos paixão, mas não temos paixão. Pregamos paixão, mas não temos paixão. Dizemos que amamos o próximo, o irmão, ou o nosso marido, ou a nossa esposa, os nossos filhos, e muitas vezes revelamos falta de amor. E em relação a Deus, é absurdo a nossa falta de paixão. Acredita? É muito simples aquilo que vamos ouvir, mas é muito real. Muitos de nós não temos a noção, escute bem, muitos de nós não temos a noção da presença de Deus, que ela é real e contínua, permanente, sem fim, sempre contínua, sempre permanente, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida. Nós agimos como se Deus não estivesse presente. A nossa atitude de vida constante revela que nós vivemos como se Deus não estivesse presente. Agimos, falamos, declaramos coisas, temos atitudes, temos decisões que provam que nós não achamos que Deus não está ali. Mas eu vou provar que muitos de vocês não acreditam bem em Deus. Porque vocês vivem muitas vezes como não acreditando em Deus. Ninguém diz amém, pois não? A maioria de nós pensa, acha que acredita em Deus, mas não acredita. Que a maioria de nós vive como se crendo em Deus, mas que prova que não crê. Como se digam, eu sou apaixonado por Deus, e não é verdade o que está a dizer. Não é verdade. E hoje, se nós formos sinceros, honestos, a partir de hoje a nossa vida pode mudar. Porque agora sim vamos acreditar. Agora sim vamos mudar de atitudes. Porque como igreja, as evidências de quem acredita, as evidências de quem é apaixonado por Jesus, são diferentes daquelas que cada um de nós revela no dia a dia. Muitos de nós diz viver uma coisa, mas vive outra. Crer numa coisa, mas as suas atitudes de vida são como se não crescem. Vocês estão a entender o que eu estou a falar? Enquanto eu, como cristão, não entender que aquilo que eu hoje estou a fazer, que aquilo que eu faço agora, ouça com atenção, aquilo que eu revelo pela minha boca, as atitudes que eu tenho e aquilo que eu penso e que eu sinto, enquanto eu não mudar essas atitudes, eu revelo que não sou apaixonado por Deus. E muitas vezes revelo que eu nem acredito nele. Quanto mais paixão por ele. Por isso que fazemos coisas às escondidas. Porquê? Porquê é que muita gente faz coisas às escondidas? Porque para ele, para a pessoa que faz coisas às escondidas do próximo, esquece-se que não está às escondidas de Deus. E faz. Vocês entendem? Por isso
que muitos mentem porque não têm a revelação ou não têm o entendimento que os mentirosos não entram no reino dos céus e acham que tudo está bem. Roubam e acham que está tudo bem. Intrigam uns contra os outros e pensamos que está tudo bem. Falamos mal de A, de B, de C e pensamos que está tudo bem. Isso é a prova que nem somos apaixonados por Deus e muitas vezes nem queremos, nem acreditamos na palavra de Deus. Acredito. Hebreus 12, 1 diz algo muito importante. Muito importante. Que diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por ele fores repreendidos. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o Pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrige, como bem parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados à fé. Note bem, nós estamos perante um texto que mostra que temos uma enorme nuvem de testemunhas. Certo? Estamos ou não estamos? Olha, eu vou dizer quantas testemunhas são. És tu, é Deus, na pessoa do Espírito Santo. Certo? São os anjos, são os demónios. Este grupo todo é testemunha de quem tu és. E a prova de quem tu és, de quem eu sou. Estas testemunhas todas sabem se eu sou apaixonado, se eu não sou, se eu às escondidas peco ou não, se eu penso diferente do que falo, se eu sou fiel a Deus nos princípios que eu entendo que é para ser fiel, se eu vivo uma vida de farsa ou uma vida de verdade. Vocês entendem? A Bíblia diz que temos uma enorme nuvem de testemunhas. E depois também diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência, é preciso paciência até para me ouvir, com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus. A minha proposta, meus queridos, é uma reflexão nesta noite, se eu sou apaixonado por Jesus, ou até pior, se eu acredito em Jesus.
Curioso, não é? Será que eu acredito? É. Só que eu considero a questão do acreditar algo essencial para me tornar apaixonado. Vocês entendem? Porque eu não consigo me apaixonar por Deus se eu não crer nele. Primeiro, se eu acredito, eu obedeço a sua palavra. Se eu acredito, eu vivo com a realeza da sua presença. Nós temos o que? Uma grande nuvem de testemunhos. Então o que é que acontece? Eu tenho que ter consciência da presença de Deus todos os momentos da minha vida. Vocês acreditam quando estão na cama a dormir que Deus está lá? Ah, pois é. Vocês acreditam quando estão a blasfemar contra alguém ou a dizer mal de alguém que Deus está lá a ouvir? Mas também lá está o diabo. Sabe porque é que em Apocalipse diz que Satanás chega diante do trono de Deus e acusa os filhos de Deus dos seus pecados? Sabe porquê? Porque esses filhos vivem a pecar contra Deus. E no momento em que nós damos guarida a Satanás, ele tenta destruir-nos. Sabe porquê é que nós fazemos isso? Muitos porque não acreditam. Outros porque se descuidam. Por isso falham gravemente. Outros porque se zangam com Deus. Quando eu peco contra o meu irmão, quando eu peco contra alguém na igreja, quando eu troco Deus por outras coisas, eu estou a provar que eu não sou apaixonado por Deus. Quando eu não dou o meu dízimo ao Senhor, quando eu não dou a minha oferta, quando eu ponho Deus em segundo plano, quando eu não tenho coragem de dizer ao patrão não, porque a Deus eu tenho que agradar primeiro, eu provo que não sou apaixonado por Jesus. Quando eu minto, quando eu me embriago, quando eu vejo pornografia, quando eu vejo faço qualquer coisa grave, e para mim, para Deus é tudo grave, para mim há cá coisas só menos graves que outras. Quando alguém deseja possuir a mulher do próximo ou o marido do próximo, prova que o seu coração não está muito bem. E eu, se for apaixonado por Deus, não esqueça o tema da mensagem. Eu quero vos provar que vocês não são bem apaixonados. Porque se forem apaixonados, nos vamos tornar verdadeiros adoradores. Vamos tornar-nos pessoas em que nos tornamos sal, luz. Temos luz cheia de Cristo. O mundo lá fora vê que somos diferentes. O mundo vê que esta pessoa não é igual a mim. Porque quando tu falas mal de alguém, ela vê, não é igual a mim. Mas quando tu mostras amor para com o erro dos outros, mostras amor para com a falha dos outros, quando tu não te queres evidenciar, quando tu provas humildade verdadeira, não falsa humildade, aí tu mostras paixão. Porque nós aí começamos a provar que acreditamos em Deus. Porque sabemos que recompensa agradar-lhe, recompensa servir-lhe, recompensa honrar Deus com as nossas ofertas. Sabemos que é maravilhoso podermos viver uma vida em obediência contínua a Deus. Em que nós podemos, enfim, estar ali num lugar qualquer, sentado no nosso sofá, a conduzir o nosso carro, e a gente sente que Deus está ali. Porque eu não sou tão apaixonado assim. Sabe porquê? Porque muitas vezes tenho que tomar decisões que mostram falta de paixão. Vocês entendem? E se nós queremos paixão, nós temos que viver de outra maneira. Primeiro temos que perceber que estamos prontos. O que é que um apaixonado faz? Ele ama. Pode dizer amém? E amar significa o quê? Se tu és um apaixonado, tu amas Deus. Então tu tens a noção real da sua presença. É ou não é? Tu sabes que Ele está sempre ao pé de ti. Tu sabes que não podes decidir nada sem o consentimento de Deus.
Tu sabes que não podes tomar decisões que venham a desagradar a Deus. Porquê? Porque um apaixonado faz tudo para agradar. Coríntios diz que o amor tudo suporta. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não suspeita mal. O amor é só para Deus. E eu provo para com Deus. Não é? Irmão, veja bem, vamos parar um bocadinho. Eu já nem estou a falar com os irmãos. Porque eu com os irmãos suspeito mal. Mas sabe que eu suspeito mal contra Deus também? Quando eu sou infiel. Quando eu não sou fiel com Deus. Seja em que área for, é porque eu suspeito que compensa ser infiel. Desconfio que esta facadinha não vai ser tão grave assim. Vocês estão cá? Quando eu sou infiel, eu estou a provar que não sou assim tão apaixonado por Deus. Porque se eu for verdadeiramente apaixonado, um apaixonado, ele olha, ele deseja a presença por quem está apaixonado. É ou não é? Se eu for apaixonado por Deus, o que é que eu faço? Faço o que Davi disse. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E eu tenho, se eu perguntar quantos vieram para aqui com muita alegria, será que vieram todos? Quantos de nós é capaz de pôr em causa a estabilidade económica por amor a Cristo? Olha o que diz o texto de Hebreus. Vamos ler. Versículo 4. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Quantos aqui têm combatido contra o pecado até ao sangue? A guerra contra o pecado é a minha guerra, não é da minha mulher. A minha guerra é contra o pecado. E sabe como é que eu provo que não sou apaixonado? Porque eu cedo ao pecado rapidamente. Rapidamente eu cedo ao pecado. Rapidamente eu aceito pecar. Rapidamente eu concordo com o erro. Rapidamente eu abdico de ser exemplo da sociedade. Porque custa. Porque, enfim. Mas quando eu sou apaixonado por Deus, eu obedeço, eu faço tudo o que é para ser feito. Eu ponho a minha paixão de tal maneira em ordem que eu vou para todo lado a pensar em Deus. Eu olho para a minha mulher e penso em Deus. Oh mulher, que mulher abençoada, que filho abençoado, mesmo que sejam ruins. Poderá haver casais que têm mulheres que são Jesus. Poderá haver casais que têm situações difíceis. Mas nós obedecemos a Deus. Perdoamos o marido, a mulher, os filhos. Perdoamos os irmãos que nos magoam, as pessoas que nos fazem mal. Sabe porquê? Porque estamos apaixonados por Jesus. E sabe o que é que nos apetece? A guerra contra o pecado. Ela é uma guerra interna, externa, todos os dias. Porque o diabo, que está sempre a rodear-nos, nos tenta destruir. E a minha pergunta é simples. Será que somos assim tão apaixonados por Jesus? Essa mensagem centra-se em 3 fatores. Crer, apaixonados pela sua presença, a consciência da presença. Amém? E a consciência de que, infelizmente, 3 fatores. A consciência de que, infelizmente, não somos assim tão apaixonados como dizemos. Não somos. Porque revelamos através da nossa vida, do nosso exemplo, que não somos. Quantas coisas há que um apaixonado faz? Vamos pensar. O que é que um apaixonado faz? Um apaixonado faz as vontades pelo apaixonado. Ele tem prazer em estar com Jesus. Você sabe o que é que Deus fez por nós? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A paixão de Deus por nós, não esqueça, a paixão de Deus por nós
Foi tão grande que Deus ofertou. Mas o próprio Senhor Jesus quer nos dar a vida eterna. Sabe para quê? Para que nós possamos estar com Ele. Ele é apaixonado por nós. Sabe o que é que aconteceu no Éden? Deus criou o homem para que o homem desfrutasse da presença real do próprio Deus. E nós provamos que não temos tanta paixão por Deus, porque nos esquecemos que Ele está presente todos os segundos da nossa vida. Um apaixonado, ele quer estar com aquele que é apaixonado. Por isso que Davi dizia, de manhã, à tarde e à noite, eu busco o Senhor. 7 vezes ao dia, dizia Davi, buscava o Senhor. 7. Diz que 7 vezes ao dia Davi tinha um tempo de qualidade com Deus. Você está a pensar nisto? E em Efésios diz, orai sem cessar. Esta é a relação do apaixonado com Deus. Uma vida contínua, com a sua mente em Deus, o seu coração em Deus. Quando olha para alguém, Gabriela, olha para alguém, pensa em Deus para essa pessoa. Quando está a fazer um negócio, já está a pensar, Deus, como eu quero ganhar esta pessoa para ti. Também quero fazer um negócio porque preciso ganhar dinheiro, mas eu quero mais do que isso. Se cada negócio que eu perdesse pudesse ganhar uma pessoa, eu perdia-os todos para ganhar toda a gente. Um apaixonado, ele deseja estar na presença de quem é apaixonado. Vocês entendem o que eu estou a falar? Quer estar presente. Por isso que Davi queria... Quando eu olho para Davi, para os seus textos, para os salmos, ele dizia, bem-aventurados os que estão plantados na casa do Senhor. E vocês sabem porque é que Davi falava isto? Porque Davi achava que o lugar máximo da presença de Deus era no templo. Era a visão que ele tinha. A visão foi mudada, porque a Bíblia diz que nós somos o templo, mas isso é uma revelação para nós, igreja. No tempo de Davi não havia essa revelação. Diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Se eu tiver a noção de que eu sou o templo do Espírito Santo, eu vou ter uma atitude de vida diferente. Porque eu sei que Deus está presente em tudo o que eu falo, em tudo o que eu penso, em tudo o que eu faço. E com que intenção faço? Sabe porque é que eu revelo a minha paixão por Deus? Se eu viver assim, porque eu vou tornar-me de tal maneira. A Bíblia diz que há tão pouca gente assim, que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aí sim, eu torno-me um apaixonado. Mas quando eu não saí do básico, não tomei a decisão de crer na palavra de Deus. E o texto sagrado de Hebreus 12 diz, todo aquele que aceita a correção, Deus o trata como filho, mas aquele que não recebe a correção, o trata como bastardo. Primeiro ponto, um apaixonado faz tudo o que o outro quer, mas deseja estar na presença e mais. Renúncia é a palavra de ordem. Muito apaixonado, um apaixonado renuncia a muita coisa para estar e para fazer e para estar presente com aquela pessoa. A renúncia. E o Senhor Jesus disse isso. Quem me quer seguir, negue-se a si mesmo a cada dia e toma a sua cruz e siga. Um apaixonado, ele tem que renunciar à sua vontade. Eu apaixonado por Deus é como estar com febre para com Deus. Nós temos essa febre no namoro. Entende? Mas depois arrefece essa febre e torna-se um amor sólido. Vocês entendem? Por isso que a palavra paixão, ela é, às vezes é uma conotação quase errada. Entendem? Mas é como quem diz, eu sou fanático por Deus. Eu sou, eu não consigo viver sem Deus. Eu fervo por Deus. Por isso que o Davi dizia, a minha alma ferve quando me diz respeito às coisas do Senhor.
Davi era tão apaixonado por Deus. E eu acho que se nós conseguirmos alimentar, por isso que a Bíblia chama de primeiro amor, em Apocalipse, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, entendem? Que é uma tendência que acontece no casamento, deixa de haver a novidade. Primeiro ela é o sol da sua vida, depois já é a lua, entretanto é a trovoada. E há este quebrar, mas há porque muitas vezes é culpa nossa pelo comodismo, e nós como cristãos é fácil acomodar-nos. Sério. Vivemos das experiências do passado. Andamos por aquilo que aconteceu no passado. Culpamos depois, isso é outra prova da nossa falta de paixão. Culpamos o pregador, culpamos a igreja, culpamos os irmãos, ou a pastora, coitadinha da pastora que agora tem as costas largas. Culpamos sempre os outros pelos nossos erros. Vocês entendem? Os nossos erros é culpa sempre dos outros. E essa é outra prova da nossa falta de paixão. Então, um apaixonado renuncia mais. É fiel, certo? Certo, é fiel. Um apaixonado é fiel. E tu revelas muita vez que não és tão apaixonado por causa da infidelidade. Mas, o que é que um apaixonado faz à sua noiva, à sua amada? Dá presentes. Que coisa linda. Que presentes tu dás a Jesus? Até onde estás pronto a ir na tua obediência? Um apaixonado, ele dá presentes. Sabe porquê que dá presentes? Porque ele sabe que o Senhor Jesus vai recompensar. Ele sabe que não perde nada. Olha, irmãos, ouçam. Se eu desse todo o meu património ao Senhor, não era nada comparado com aquilo que Ele podia dar a seguir. Se eu der a minha oferta ao Senhor, se eu tomar uma atitude de fé, seja em oferta, seja em vida, eu agora vou dar a minha vida. Eu agora vou obedecer em tudo. Amém? Tudo. Não quero mais saber de desobedecer. Só quero obedecer. Só quero agradar. Só quero ser apaixonado. Então eu passo a viver de tal maneira. Paixão não mete esforço para presentear. Paixão dá. Tem alegria em dar. Honra, dar honra. Você honra a Deus. Que honra é que nós damos a Deus todos os dias? Será que tu honras Deus de manhã, à tarde e à noite? Quando tu olhas para um mendigo, para um cigano, para um romeno, uma pessoa que cheira mal às vezes, como é que tu olhas para essa pessoa? Tu te esqueces que ela é uma criatura de Deus. Porque em Deus é apaixonado. Se tu desprezas, estás a desprezar o próprio Deus. Às vezes nós desprezamos um irmão dentro da igreja, em que por alguma razão já não gostamos dele, ou ficamos indiferentes, ou porque quando nos apetece que somos agressivos. Isso é a prova que nós não temos a noção de que Deus está ali a ver-te, a ver o teu coração com raiva, a ver a tua atitude, a ver que por tua causa alguns vão sair, vão parar ao inferno. Porque a Bíblia diz: ai, por causa de quem um dos meus pequeninos for parar ao inferno. Seria melhor não ter nascido. Se nós tivéssemos a noção real do que é não só a presença de Deus, como viver apaixonados, como até entender que toda a sua palavra é para se cumprir, a nossa atitude de vida seria diferente. Atos 5. Um casal que parecia apaixonado. Tão parecidos, tão limpos,
até venderam uma fazenda para dar ao Senhor. Tão bons miúdos. Atos capítulo 5 diz que, mas um certo varão, quero acompanhar, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Oh, coisa mais linda. Foi ou não foi? Uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Tem aqui está alguma coisa errada? Nada. Disse então Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e te retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passando no espaço de quase 3 horas, grande culto. Passado 3 horas, quer dizer que ainda estavam todos na igreja. 3 horas depois, eles não tinham noção de que mentir a Deus é grave. E o apóstolo disse: não mentiste aos homens, mas a Deus. E passado no espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: diz-me. O Pedro também estava mal disposto. Vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os jovens acharam na morte e sepultaram junto o seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Enfim, vamos querer terminar. Quando eu tenho noção da presença de Deus, quando eu sou apaixonado por Deus, eu não minto, eu não finjo. Vocês acham que o pecado aqui deste casal foi não dar o dinheiro todo da herdade? Não. Foi de mentir, que venderam por metade. Quantas mentiras tens tu feito com Deus? Quantas mentiras nós mentimos ao Espírito Santo? Meus amados, nós não temos noção de como podemos estar mortos espiritualmente. A Bíblia diz: desperta tu que dormes, em Coríntios, no texto da ceia. Por isso causa diz: está entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Quantos de nós, irmãos, têm mentido ao Espírito Santo? Mentido em dizem, mentido em palavras, dizer que isto e que aquilo e não é. Quantos de nós têm errado contra Deus? E olha que então Pedro disse-lhe: porque é que entre vós se concertaste para tentar o Espírito de Deus? O que temos feito nós para provar a nossa paixão por Deus? É a nossa oferta? A nossa presença na igreja? É isso que prova? Isso é só uma parte. Mas é o todos os dias, de manhã à tarde e à noite, no trabalho, em casa e fora do trabalho, em todo lado, mostrarmos que a presença de Deus, termos a noção de que a presença de Deus está presente
todos os momentos da nossa vida. E por causa disso, e porque amamos Deus, porque temos tanta paixão por Ele, que não queremos pecar, não queremos fingir de crentes, não queremos... Irmão, eu não estou a dizer para a gente agora já não canta. Não queremos fingir de espirituais. Querer dar lições para os outros verem. Ou estar no Facebook armado em pastor. Quando não cuida do seu próprio coração. Quando não está pronto a fazer um sacrifício para ajudar um irmão. Não está pronto a amar. Porque a paixão por Deus revela-se na paixão que temos uns pelos outros. A minha paixão por Deus leva-me a amar o meu próximo. Como? A mim mesmo. Como é que eu tenho paixão por Deus se eu nem sequer cuido da minha alma? Se eu for apaixonado por Deus, eu não altero os meus sentimentos por causa dos outros. Eu não deixo de ser bom rapaz por causa dos outros não serem. Eu não me vou drogar ou embriagar ou bater na mulher só porque me chatei com alguém. Eu vou viver, olhar para Jesus com a real noção da sua presença. Ele está aqui. Eu não posso tomar esta atitude, porque o meu amado não vai gastar. Só há uma maneira de ter Deus em nosso coração. Sabe qual é? Obedecendo. Tudo se resume numa palavra. Obedecendo. Quando eu lhe obedeço, quando eu me apaixono por Ele, nada me pode abalar.